Doutor Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Seu Direito e Cidadania, pela Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio, também com live no perfil da emissora no Facebook. A direção-geral, Geraldo Dannenberg, direção adjunta Betânia, recepção Marileia e na técnica Luiz Fonseca. Antes de mais nada, desejamos uma ótima semana a todos os ouvintes, que Deus Nosso Senhor esteja presente na vida de todos e de cada um. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo nosso convidado para o programa de hoje, servidor público aposentado na área da saúde, 2 vezes secretário municipal de saúde em Canguçu, 2 vezes prefeito municipal, presidente de partido, envolvido sempre em assuntos de interesse da coletividade. Estou me referindo ao Cássio Luiz Freitas Mota, o Cássio Mota, como popularmente e carinhosamente é conhecido. Com estas palavras introdutórias, nós passamos de imediato a palavra a ele para que faça a sua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo, prefeito Cássio. Doutor Claudiomar, é um prazer, né, receber o teu convite, estou aqui contigo. Aos nominados, um abraço aí, em nome do Fonseca, abraçar a todos aqui da Rádio, de Rádio Cultura e também aqueles que nos assistem e nos ouvem. E dizer que estou às ordens para que nós tratamos as coisas do mundo político, seja ele União, Estado e município, né, ou de outro assunto que o senhor assim desejar. Muito bem. Pela tua experiência, Cássio, vamos começar fazendo uma análise. O teu histórico de vida permite isso, o teu envolvimento com a política permite muito bem isso. Fazer uma análise do quadro político nacional, que é que parece que nos preocupa mais fortemente nesse momento. Como é que tu vês essa situação toda que nós estamos passando, pós-eleição, posse do novo presidente, e agora com esses 7 meses de governo? Em uma palavra, intranquilidade. Intranquilidade. Por quê? Porque não existe um planejamento e um segmento das ações de governo. E ações como agora, um exemplo, PAC 3. Não foi concluído o PAC 2. Por que digo isso? Quando o presidente da Zona Sul foi escolhido para ir lá na usina do gasômetro, agradecer a hoje, presidente Lula, pela conclusão da duplicação da 392 e o anúncio no PAC da 116. Vejam bem, isso foi pelos anos de 2010. Nós estamos em 13 anos. E até então não foi concluída. É muito bom que se fale nesse PAC e na abrangência dele. Cabe a cada eleitor que votou, né, ter a sensibilidade de, no mínimo, cobrar para que sejam num tempo razoável a conclusão dessas obras. Hoje pela manhã eu olhava e via que a Ponte do Guaíba ainda tem alças que tem que se fazer. A 116 vem aos poucos, né, e tem ainda um trecho bastante importante a fazer. E o que foi feito foi no governo passado, praticamente. Exato. E agora se anuncia também a 290, a 386, enfim, né, a programa Minha Casa Minha Vida, vamos ver a abrangência, né, e se de fato vai cumprir
com aquilo que a gente espera, né? Então, não só isso, tem a questão política, esses conchavos não me agradam, né? Não é isso que se quer. Eu acho que o deputado, o senador, quando se elege, tem que votar aquilo que é bom para o povo e contestar aquilo que não é bom para o povo. Veja bem, há uma expectativa e não se sabe como vai se comportar a reforma tributária. E ela vai influenciar no nosso dia a dia. É você indo no boteco comprar o arroz, comprar, enfim, né, em tudo isso. Então, nós temos que visualizar melhor, né? Ela andou, foi no Congresso, já sofreu algumas modificações, e aí a gente fica se perguntando, haverá ou não aumento de impostos? Haverá ou não uma melhor distribuição do bolo tributário? Que é uma briga nossa, que somos municipalistas, e de fato fizemos as ações, que às vezes o dinheiro é muito curto para que o prefeito e até o governador do estado. E o dinheiro se concentra lá em cima. E aí você sai com aquele famoso pires na mão a pedir recurso e tem que agradecer por ações que deveria ser normal, que deveria acontecer. Você ter recurso para cuidar da estrada, enfim. E nós temos pautas nossas aqui, né? É a questão do fumicultor, que perdeu o Pronaf Investimento. Tem que retornar. Porque a terra, Cláudio Omar, vamos falar especificamente, você é produtor, você quer até migrar para outra área. Você não tem uma linha de crédito para poder fazer um investimento e mudar de ramo. Ou melhorar o seu ramo, ou diversificar a sua plantação. Então, há uma intranquilidade. Nós precisamos tranquilizar o povo brasileiro, e isso é uma competência do governo federal. Ainda mais, nós temos essa vasta plantação do tabaco aqui na região, que começa lá de Camaquã, se vai lá em Venâncio Aires, e não se tem a certeza de que vai se poder seguir plantando por cada COP dessa. Que poderá haver uma decisão lá, e é uma decisão mundial e que traz alguns cortes para o próprio país, e isso poderá simplesmente não pode plantar mais. Bom, mas e aí como é que vai ficar? É uma cadeia produtiva de extremo significado, né? Tu fosses secretário de governo e se lembra as dificuldades que se tinham na fase financeira. E aí era Canguçu. Se nós olharmos o Canguçu daquela época e hoje, né? Canguçu hoje, em dia de semana, hoje eu não saí na Osório, mas para procurar um estacionamento é difícil. E o que é que move isso? É a peculiaridade do município de ser um município agrícola, de ser o primeiro em plantação de tabaco e que faz a riqueza com outros produtos como soja, grão, outros grãos, pecuária, enfim, né? Nós somos diferentes, mas nós precisamos muito da tranquilidade. No momento se vive esta intranquilidade quanto às ações de governo que serão tomadas a nível de União. Prefeito, a respeito dessa questão da reforma tributária, não te parece, e já te digo que a mim me parece, que primeiro teria que ser revisado o Pacto Federativo para estabelecer as atribuições de cada esfera governamental e depois fazer a reforma tributária de maneira que viesse a atender de maneira automática, como eu referisse há pouco, todas estas atribuições que têm custos e custos altíssimos, especialmente para os municípios, na medida em que cada vez mais se atocha aos municípios responsabilidades e não se atribui recursos. Realmente é isso. A gente às vezes é iludido. Hoje mesmo o Canguçu precisaria, na área que eu trabalhei a vida toda em saúde, no mínimo 30 estratégias de saúde da família. Aí passou os governos, meu e PT, agora o PMDB, né?
nós não temos recurso. Por quê? Você passa a competência, mas não passa o recurso para o custeio desse. Parte dele você passa. Talvez 60%, mas fica 40% aí. E o município já com todo esse problema de ter, no máximo, o município aí, outro dia conversava com o secretário da Fazenda, 18% é o que as transferências. O ideal seria, Cláudio Omar, era dos 100% dos impostos arrecadados, né, 40% ficar lá em cima. E os outros 30% e 30% repartir entre Estado e município. Aí nós teríamos... E outra, esse dinheiro não subir, ele já na fonte ficaria no município, porque as ações seriam muito mais rápidas. Aí fica esse monte de programas, por exemplo, programa de creche. Né? É uma ilusão, nós fizemos a creche. Aí nós temos que botar o pessoal e o custeio. Não há recurso para isso. Então, é uma ilusão, nós concordo plenamente com o que você está dizendo. Tinha que se dividir o bolo tributário. Não está satisfatório? Pois bem, então agora vamos cuidar para que não haja aumento de imposto, porque a carga tributária é muito alta, né? E vamos trabalhar para que as coisas aconteçam com maior agilidade. O problema da função pública é esta demora, né? E a burocracia que atrapalha. E, às vezes, os programas vêm de lá com tanta burocracia que não é adequado para que você faça a adesão. E a gente vê o seguinte, né? O ano passado, o presidente da República elevou o piso nacional dos professores em 33%. O Estado acabou concedendo esse aumento, essa reposição, somente para os ativos. Os inativos não receberam nem um centavo. Ainda para piorar a situação, o governo do Estado, nessa reforma do IP Saúde, elevou a contribuição mínima de R$ 50 por servidor da baixa renda, do baixo clero, permito incluir eu e tu na saúde, eu na educação, né, de R$ 49 para R$ 250. Então, no meu caso, como professor, eu perdi os 33%, porque estou aposentado, e para que eu continue tendo direito ao IP Saúde, de 49 eu passo a pagar R$ 250. Né? É o governador o culpado? Não. Eu creio que não, eu acredito que não. É a forma como a coisa é imposta de cima para baixo. O mesmo aconteceu com o pessoal da área da enfermagem. Isso. Né? O governo federal estabelece, por lei federal, o piso nacional, mas não indica os recursos. Fonte. Outro aspecto, tanto no que diz respeito aos professores, com o piso nacional, como o pessoal da área da saúde, na área da enfermagem. Né? Por um lado, o governo cobra o pagamento do piso, e por outro vem a lei de responsabilidade fiscal que diz que não pode ultrapassar a barreira que a lei estabelece. Como é que fica um prefeito? Você já foi prefeito 2 vezes, foi secretário da Saúde. Como se vira com um desafio assim? Não se vira. Se faz, sai da prefeitura e paga. Eu diria que toda a lei que for aprovada no Congresso tem que haver a fonte de recurso pagar. Ou seja, já tem que prever que ele tem que repassar o Estado e repassar o município. O que aconteceu na questão do magistério e da educação em si foi isso. Né? Prova-se a lei, é politicamente correto fazer, mas cadê o recurso financeiro? Não tem. Tem que alocar. Tem que haver a responsabilidade de aprovar e alocar. Mesmo a situação da enfermagem. Agora está da seguinte forma. Talvez o público receba, o filantrópico receba, e passa, né, como tem o piso, passa
a ser muito ruim para o hospital particular. Tomara que tenha para os entes públicos e tenha para os filantrópicos. E foi bom você puxar isso, que eu tenho uma preocupação tremenda e tenho manifestado isso aonde ando. Há muitos anos, Cláudio Omar, nós não temos reajuste do SUS. Aí, como eu tenho esse viés da saúde, as pessoas vêm me procurar para fazer uma cirurgia particular de fêmur, prótese de fêmur, 50 mil. Que é muito comum. Para fazer uma cirurgia de ombro, 20 mil. Quem tem? E são coisas que estão lá na Constituição. Né? O Sistema Único de Saúde é o sistema teoricamente completo. Mas na prática, né, enquanto você está devagando com dinheiro para cá, para lá, o dinheiro teria que ir para o Sistema Único de Saúde. Se tu for ver uma Santa Casa de Pelotas, qual o tamanho da dívida, uma Santa Casa de Rio Grande, aqui o nosso HCC, né, tem coisas que não dependem, né? Por exemplo, a prefeitura assumiu o hospital. Assumiu e toca e está aberto. Tá? Mas eles teriam aspirações de fazer mais e não faz porque não tem dinheiro. Não. Então, isto já era na minha época, passou o PT, agora está o PMDB e continua aí. A visão que se tem de todo o Estado é essa. Há pouco eu conversava com o senador Reis, ele mandava esse recado. Nós precisamos, eu sei que tem projeto lá dentro do Congresso, na gaveta, que fala de tabela SUS. Se não houver reajuste, o sistema vai falir e aonde vamos atender as pessoas necessitadas? Aí as filas e nessa questão específica da educação falta muito, Cláudio Omar. Na questão de você aprovar irresponsavelmente um piso aqui, outro piso ali, sem estar com o recurso lá assegurado, faz essa confusão e as pessoas sofrem. Eu falo com as gurias aqui no PS aí, e eles, quando é que vai acontecer? Eu digo, não dá para afirmar. Né? Ao que parece, né, é tanto a pressão que para os filantrópicos e a rede pública parece que vai acontecer, mas causará um problema para os grandes hospitais que atendem parte SUS e o resto atende privado. E aqueles municípios que já estão, prefeito, justamente na faixa limite da lei de responsabilidade fiscal, o que ele vai ter que fazer para poder pagar, já que o comprometimento é praticamente total? Terá que haver um repasse financeiro do governo federal. Destinado exclusivamente para aquilo ali. Isso, né? A pasta da saúde, ela são várias rubricas e terá que ter uma rubrica especial, né, onde se assegure o pagamento do piso para o pessoal da enfermagem. Então é isso que tem que acontecer e as inseguranças e as intranquilidades que acabei de falar a respeito do governo federal. Não dá para pisar firme. Né? Aqui em Canguçu nós estamos tendo ainda um projeto, mas um projeto que já tem recurso envolvido, a Câmara de Vereadores, através de uma economia bastante grande, realizada por seus gestores, por seus presidentes, conseguiram economizar R$500 mil para a construção do Centro de Referência ao Tratamento das Pessoas Portadoras de Autismo. Esse recurso é suficiente praticamente para a implantação do centro. Mas aí, como mantém? Não há nada que assegure ao gestor público que ele terá recursos de repasse que venha atender à operacionalidade.
Então, sob pena de construir um elefante branco sem utilidade nenhuma, né, enquanto não tiver a garantia das outras esferas de governo que haverá repasse para operacionalizar o centro de tratamento, né, não pode utilizar, não pode construir o prédio físico, porque vai ser um desperdício do dinheiro público. É mais ou menos isso? Né? Exatamente, exatamente. Acho que essa discussão ela tem que sair da esfera do município, passar pela esfera do Estado e culminar, parece que eu estou vendo, né? Culminar lá nos gabinetes dos deputados e senadores, né? E, consequentemente, na ministra da Saúde. Porque os casos vêm aumentando, a gente entende, eu tenho lido, eu tenho visto, né? Eu tenho amigos que têm filhos e é um problema sério. Nós temos um atendimento via PAI, né? Que não atende todos. E os recursos que vai para esse tipo de atendimento também são ínfimos, são, como te disse, da tabela SUS, que não paga, né? Você vê, eu vou te dar um exemplo, eu falava com o pessoal da fisioterapia, R$6 por sessão. Que barbaridade. Enquanto que num consultório particular aí você vai pagar muito mais, né? Então, é esse sistema doentio que tem na saúde, que tem na educação, que tem na assistência social, né? Há pouco participei na reunião aí, conferência da assistência social. Se não tiver, como tem na saúde, um fixo e ainda aquém da emenda 29, que estabelece 10% da União, 12% do Estado e 15% do município, não há como fazer. E, além do que, agora há outras necessidades e esse dinheiro precisa ser suplementado, que é um caso específico que tu acaba de falar. Tá, fizemos a sala, tá bonito, tem os móveis e tal. E quem paga o custeio que vai ter que ter o profissional lá dentro, com toda a sua equipe, né? Não somos contra, nós somos a favor de que aconteça, né? Mas, pelo que se vê, o município está sempre no limite da lei de responsabilidade fiscal, né? E já era anteriormente. Nós dependíamos, e acho que ainda depende, 80% das transferências, né, que vêm do Estado e da União, e são poucas. E o tamanho do município, as necessidades todas que tem que se atender, a discussão, nesse caso, ela tem que sair da esfera municipal, passar pelo Estado e a União, fechar junto. E aí o recurso vir de lá para cá, né, específico, na rubrica certa para manter. Né? Nós temos alguns casos que são bons, por exemplo, nós temos nosso centro odontológico aqui no Sul. É um programa que veio para atender a região. Então, ele atende Canguçu e mais 3 ou 4 municípios, eu não estou lembrado. Mas ele é um programa que tem esse suporte financeiro. Você constrói o prédio e tem também recursos para que você custeie os odontólogos e toda a equipe que lá necessita, e ainda o material, que é um trabalho muito importante para a região e que a gente, na nossa época, lá fomos buscar. Me lembro bem do vereador Madri indo a Santa Vitória para discutir nas esferas, que são os conselhos, conselho municipal, depois conselho regional, conselho estadual, para que fosse aprovado nas instâncias para poder acontecer. Nesse caso, o município deve chamar os conselhos, porque é evidente que vem aumentando e significativamente os casos de autismo. É verdade, é verdade. Prefeito, nós estamos com 4 minutos para terminar o nosso programa. E a política? A sua posição na política hoje? Olha, eu antes sabia que vinha essa pergunta.
eu sou soldado do meu partido, tá? E tenho dito lá dentro que, olha, eu acho que, e estou muito assim, desagradado com o que vem acontecendo a nível de Estado, a nível de União, até a posição do nosso partido a nível de Estado, era oposição ao governo, a eleição do Leite. Agora está dentro do governo e está lá, quieto. As coisas aqui na região precisam acontecer, aí está aí a RS 265 em pedaço, né? Tem que se tomar uma atitude, né? Você vai lá e se ele diz para mim, não fica só nisso, né? Eu acho que o caso da RS 265, doutor, o senhor é da área jurídica, tem que ir para dentro da área jurídica. Aí você pode falar com mais propriedade do que eu, Ministério Público, Defensoria, juiz, enfim, né? O famoso TAC, aquele que é termo de ajuste de conduta, aonde você faz datas e obrigações de multa. O Estado vai ter que passar por isso, é vexatório, não é porque é o meu companheiro político, é porque ele não está cumprindo e vem dizer que o problema seria a venda da Corsã. Errado. Ontem ainda conversava com o deputado Hernani, onde me cumprimentava para o Dia dos Pais, e eu disse, olha, Hernani, eu te mando o bom e o ruim. E o ruim aqui para nós é os investimentos que o Leite é daqui da região e não está fazendo. Ah, não, é compreensível, assim que eu puder vou falar com ele e tal. Educadamente você tem que fazer isso, mas agora você chegar numa mesa com Piratini, com Canguçu, e o cara dizer, não, quando eu vender Corsã eu vou fazer. Mas fazer o reparo da via, que é uma obrigação, que a gente sabe, para ti não pode, nem para mim dizer isso, porque tem o orçamento, e no orçamento deve ter uns R$1.000 ali para recuperar o trecho, e o pessoal passando trabalho, as carretas atolando. Bom, isto é uma condição. Na condição de política é o seguinte, eu fiz 2 eleições, não tive sucesso. Agora estou abrindo espaço para alguém que venha do meu partido e que queira concorrer, mas eu sou soldado, como disse, né? Estou sempre pronto. A minha grande preocupação, e essa vai até o final da vida, que sei que a tua também as questões são muito bairristas, sou muito de Canguçu. E quero ver Canguçu bem, quero ver uma política agrícola boa, quero ver estradas boas, né? Tem uma luta que agora a gente está iniciando aí da 392, a duplicação, né? Com o meu deputado Afonso Ram, que tenho muito orgulho da sua atuação, né? É fantástico. Investe no município, quer quem tiver na prefeitura. E, além do que, cuida das questões da região, que é BR-116, 392, questão do tabaco, enfim. Então, sou assessor do Afonso, né? Tenho orgulho de ser. E a questão local, quem decide é o povo. E você sabe que todo o poder emana do povo. Em seu nome e a exercido. ele nós devemos a obrigação. E o que me desagrada nas 3 esferas de governo? Você se elege, faz um plano de governo, e as coisas que estão no plano de governo você esquece ao longo. E esquece principalmente dos seus eleitores que estão localizados, né, no município, fora desse, enfim. Então, eu estou à disposição do meu povo, quero trabalhar com eles, né? Se não for como ente vereador ou outro cargo, mas que vou seguir na assessoria do meu deputado, sempre alertando para os problemas regionais e estadual, é o que eu faço, né? E, graças a Deus, e ele tem um ouvido muito bom, né? Assim foi a questão do fumo, falei para ele num dia, no outro dia ele estava já lá na tribuna e disse que ia falar com os ministros da Casa Civil a respeito do tema. É um parlamentar então, fantástico. A minha vida é pautada por isso, é o bem. Tá? E o que me desagrada, naturalmente, eu me manifesto. Mas te dizer, Claudiomar, que é um prazer estar contigo aqui. Podemos tratar dessas questões que é a política, a boa política, e o que nós pensamos do futuro. E nós temos, sim, uma obrigação de sempre pensar no melhor, mas não para mim, para a nossa comunidade.
E é assim que eu trabalho e é assim que eu quero viver o resto dos meus dias aí. E que sejam muitos. E agradecer a família, né? Que agora eu estava vendo aí teu filho aqui, né? Me lembro dele fazendo taekwondo, me lembro da tua história, enfim. A né? amizade tua com meu pai. A amizade do teu pai demais, né? Me lembro bem. Tem que levar uma linguiça dessa pro Cássio. Não, e outra. Do tempo que ele trabalhava lá na serraria, tinha um senhor que gostava muito de um chá. E ele tinha alguma madeira lá e ele me dava madeira, eu levava lá para fora, lá pro Rincão da Caneleira. Então é uma amizade boa e quero continuar assim, amigo dos amigos, né? Mas amizade à parte. Não dá para se permitir que se vá numa audiência pública da Câmara, que era assim encerrar, e não tem um representante do governo, que foi a audiência da RS 265. Estava 2 municípios, um tremendo desrespeito. Entregaram um documento para o Janir Branco, né? O pessoal do PMDB entregou, mas até então nós não temos nenhum sinal de que vai se fazer na estrada. Eis a questão. Por isso eu digo, quando para o diálogo, nós temos um meio jurídico. E sem hoje, dúvida. Nesse caso específico, e até eu falei isso na Câmara, tem a famoso TAC, e está na hora de fazer um TAC com esse governo do Estado, para que ele assuma esse problema. Com responsabilidade e punição. E o que se espera do governo do Estado? Que ele olhe para essa região, que essa região está deprimida economicamente. Nossos bens estão indo para outro lugar para fazer a sua transformação. É isso. Te agradeço, amigo velho. A gratidão é nossa ao ex-prefeito Cássio Mota. Muito obrigado pela presença, obrigado pela brilhante entrevista, com altíssimo nível, como sempre. Com isso, nós encerramos a edição de hoje do Direito e Cidadania. Ela vai ficar rodando na internet, pode compartilhar à vontade, prefeito, mandar para amigos, mandar para o deputado Ram. Fica aqui a minha gratidão por finalmente ter sido aprovado o projeto de lei de sua autoria, sancionado. Ele é o patrono de Canguçu, capital nacional da agricultura familiar. Registrei isso com muito orgulho e satisfação nas mídias sociais e manda esse programa para ele, para que ele fique sabendo do nosso reconhecimento ultrapartidário ao esforço que ele empreende em favor da nossa terra. Com isso chegamos ao final. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma edição do Direito e Cidadania. Um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau. 12h04.